Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar de um tópico bem importante para gestores de tráfego que querem entrar no mercado de trabalho, mas não sabem muito bem as etapas que ele deve seguir para conseguir um cliente inicial ou entrar numa empresa como CLT, por exemplo, ou até mesmo prestador de serviço, mas trabalhando dentro de uma agência ou algo parecido. Então o vídeo de hoje é focado nisso. Eu vou mostrar 4 a 5 etapas necessárias para você fazer antes de tentar o teu primeiro cliente e o que você deve fazer para conseguir esse primeiro cliente. E como é de praxe aqui no canal, eu sempre peço no comecinho, eu sei que é chato, mas é assim que o canal cresce, que é considere se inscrever aqui embaixo, caso esse vídeo te ajude de alguma maneira, caso esse vídeo seja útil para a tua evolução como gestor de tráfego. Tenho certeza que os próximos vídeos que forem lançados vão te ajudar muito também. Então se inscreve aí embaixo. De qualquer forma, bora pro vídeo. E para começar, antes de falar exatamente das etapas, eu queria dar um disclaimer especificamente sobre elas. Que é o seguinte, eu estou passando algumas etapas que eu fiz na minha carreira e muitos outros gestores fizeram na carreira deles, que eu particularmente considero todas essenciais para você conseguir o teu primeiro cliente. Porém, não necessariamente você vai passar por todas elas no começo. Pode ser que você pule etapas e consiga um cliente mais rapidamente. Eu mesmo vou falar da etapa 2, que é, por exemplo, posicionamento e presença digital. Eu pulei essa etapa inicialmente porque eu não tinha isso na minha cabeça, eu não sabia que eu tinha que fazer isso, que isso me ajudaria na minha evolução mais rapidamente, e eu consegui meus primeiros clientes sem isso. Porém, todo mundo que faz todas essas etapas que eu vou citar aqui no vídeo tem resultados mais rápidos e tem resultados mais relevantes. Então, considere como um checklist para você realizar, para você fazer antes de buscar um primeiro cliente e para conseguir o primeiro cliente. E sem mais enrolação, para começar, a primeira etapa antes de conseguir um cliente é o óbvio, mas que a maioria não faz, é saber minimamente de tráfego pago. E quando eu falo minimamente, é você saber as bases do tráfego, você saber o que é um leilão, você saber o que são métricas, o que cada métrica significa, você saber analisar minimamente um funil para conseguir identificar furo de funil para otimizar as suas campanhas, saber períodos de otimização corretos para você não quebrar as suas campanhas nas primeiras semanas de anúncio. Então tudo isso são bases de tráfego pago que não tem nada a ver com plataforma específica, mas que você vai utilizar na jornada inteira como gestor de tráfego. Então, a Meta ou Google Ads, por exemplo, você deve aprender, você deve saber fazer a tua campanha. Isso é o básico, né? Como eu já falei em vários outros vídeos, é o core business do gestor de tráfego. Mas você saber pelo menos os fundamentos do tráfego pago, isso é extremamente essencial. Porque vai acontecer de você pegar um cliente, você não saber essas bases, você não gerar resultado e acabar perdendo o primeiro cliente. E aí é perca de tempo, porque aí você vai estar dedicando um tempo a um cliente que você não vai conseguir manter por muito tempo. Então é muito mais interessante você aprender antes de entrar no campo de batalha e, com isso, pegar um cliente que você consiga gerar um resultado inicialmente e mantê-lo por muito tempo, fazer o famoso LTV, né, a longo prazo. Então, isso é muito importante. Como eu falei, você não precisa ser um especialista inicialmente, mas tem muita gente que com poucas semanas de curso, pega um curso, aprende ali 1, 2, 3 semanas e acredita que já está pronto para o mercado. E na maioria das vezes ele não está. Então, além de ser ruim para a evolução dele, porque como eu falei, ele vai perder tempo com parcerias que não vão durar, ele também faz com que o dinheiro do cliente seja perdido, né? Então, sim, eu concordo, é bem legal você aprender com o dinheiro dos outros, você fazer campanhas com dinheiro dos outros e aprender. Porém, é injusto da tua parte você não saber nem o básico de tráfego pago e mesmo assim falar para o teu cliente que ele vai gerar resultado, que no final das contas provavelmente ele não vai. Então, aprenda antes de fazer. Aprenda antes da ação, que com certeza você vai ter mais resultado. A segunda etapa é a etapa do posicionamento digital e do branding pessoal dentro das redes. Como eu falei no começo do vídeo, foi uma etapa que eu pulei no começo porque eu não tinha ideia dessa etapa, eu não sabia muito bem como fazer isso, então eu acabei não fazendo isso inicialmente. Mas quando eu falo posicionamento digital, é você posicionar todos os seus perfis para o objetivo que você quer. Então, se você quer ser um gestor de tráfego que passe confiança para as pessoas que vão te ver, para os possíveis leads que estão pensando em te contratar, você não pode ter o perfil fora
da realidade do mercado ou desalinhado. Imagine um cenário, você está fazendo uma reunião com um cliente, falando que você vai gerar resultado, falando que você é esforçado no que tu faz, falando que você sabe muito de tráfego. Mas quando ele entra no teu perfil, a primeira coisa que ele vê é uma foto de você bebendo numa balada, por exemplo, enchendo a cara. Não estou aqui fazendo julgamentos referente ao que você faz no teu tempo livre. Isso daí não importa a ninguém. Se você gosta de ir em festas, por exemplo, não tem problema nenhum, você pode ir. Porém, dentro do teu perfil, você não precisa mostrar isso. Você pode mostrar coisas que são benéficas para a tua profissão que tu escolheu. Então coloque ali destaques, coloque posts que façam referência a esse trabalho, mostre que você estuda diariamente, que você faz o teu trabalho diariamente, que isso vai passar muito mais confiança. Esse é o ponto. Não é que você tem que virar uma pessoa diferente. Você tem que passar a confiança que o cliente está buscando. E isso em todos os perfis. Pode ser no LinkedIn, pode ser no perfil do Instagram, no Facebook, se você produz conteúdo no YouTube. Então, todos os perfis têm que estar alinhados com o teu objetivo específico. E com certeza você vai gerar mais resultado por isso. No caso da gravação de vídeo, não necessariamente você precisa gravar vídeos inicialmente. Eu não gravei inicialmente. Hoje eu gravo bastante, mas foi com o tempo, né? Então, no começo você vai ficar ruim no vídeo, né? Você não vai saber gravar muito bem, você não vai saber se comunicar muito bem, mas com o tempo você vai aprendendo. Ninguém nasce sabendo. Então, se você está disposto a gravar vídeo, grave, porque vai te ajudar sim a longo prazo. Já falei de várias situações aqui mesmo no canal, de momentos que eu fechei contratos, fechei mentorias totalmente gratuitas, né? No caso de não ter gasto dinheiro com aquilo, porque os meus conteúdos geraram valor e as pessoas quiseram fechar um serviço comigo. Então, a longo prazo, vale muito a pena. E a nossa terceira etapa para a gente conseguir o nosso primeiro cliente é o processo de prospecção. E aqui no caso pode ser prospecção paga, prospecção ativa. Vai muito da tua situação inicial. Se eu pudesse recomendar, inicialmente, se você tiver um valor para investir, a prospecção paga vai te trazer resultado mais rápido. Então você vai ali fazer bons anúncios, imagens e vídeos que façam sentido com o público que você quer atingir, e você vai conseguir um resultado mais rápido. Agora, se você não tem dinheiro nenhum para começar, a prospecção ativa é o teu caminho. E logicamente, a prospecção ativa é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, demorado, mas que quem faz e persevera nessa dificuldade normalmente consegue um resultado bem sólido durante o seu começo de jornada. Eu mesmo no começo tentei fazer prospecção ativa, nunca deu certo no sentido de resultados rápidos, porque prospecção ativa demora. Você vai entrar em contato com várias pessoas, com várias empresas e poucas vão te responder. Assim como na paga, se você faz uma prospecção paga, traz bastante lead para o WhatsApp, algumas vão responder, não é a maioria. Isso acontece em qualquer tipo de prospecção. Agora, a prospecção ativa te demanda muito tempo. Hoje em dia eu não consigo fazer prospecção ativa, por exemplo, porque eu tenho faculdade, eu tenho treino, eu tenho o próprio trabalho já como gestor dos meus clientes, então acabo não tendo esse tempo para dedicar à prospecção ativa e acabo fazendo só prospecção paga. Mas como eu falei, se você tem tempo para isso, faça porque vale muito a pena, vai te trazer um resultado bem rápido e bem interessante. E caso vocês queiram, eu posso até trazer um vídeo futuro falando especificamente sobre prospecção ativa, como você faz uma lista de clientes, como você consegue os números, os nomes dos clientes e como faz essa prospecção. Porque não é só você pegar uma copia e cola e sair mandando para um monte de gente. Isso normalmente não funciona. Então tem métodos que você vai poder utilizar. Mas no final das contas você vai ter que prospectar, senão você não vai conseguir cliente no começo. E falando um pouquinho sobre CLT, né, para as pessoas que não querem prestar serviço, mas querem trabalhar numa empresa, aqui é o básico, é você, como eu falei, arrumar a casa, fazer o perfil bem feito, principalmente no LinkedIn, com seus certificados e tudo mais, e começar a encaminhar o seu currículo de forma coerente. E lembre-se que no currículo tem que ter informações de tráfego e marketing, né? Então tudo que você tem de especialização nessa área, você coloca no teu currículo. Você não precisa colocar especializações de outras áreas, porque não é isso que o RH vai querer ver quando ele pega o seu currículo, já que a vaga é de marketing. Então foque nessa área. E uma dica que pode ser interessante para você é, ao invés de você só encaminhar o seu currículo naquelas candidaturas no LinkedIn, no InfoJobs, etc., tenta encontrar o contato das pessoas de RH que fazem a triagem daquela empresa. Muitas vezes aquela pessoa está seguindo a empresa que você quer se candidatar. Então você pode seguir essa pessoa, caso ela te siga de volta, ela faça aquela conexão, você pode mandar uma mensagem para ela, que é bem interessante. Além do fato que você pode também
postar alguns conteúdos no seu LinkedIn, pode ser conteúdo em texto mesmo, para mostrar que você está mais ativo do que a maioria. Isso acaba chamando mais atenção e faz com que você entre em vagas mais rapidamente. E agora a nossa quarta etapa é a etapa de negociação. Se você vai prestar serviços, você precisa saber negociar muito bem com o seu cliente, com o seu possível lead, para você fechar um bom negócio. E muitas vezes conseguir fechar o negócio, porque você, quebrando objeções, você consegue fazer os fechamentos mais rapidamente. E também para quem vai tentar um CLT, saber negociar também é muito importante, porque você vai estar ali na vaga, vai estar na entrevista, e muitas vezes a empresa pode te passar uma proposta que não está no escopo que você estava buscando, e você negociando você consegue algo melhor. Então negociação é importante para tudo na vida no geral, mas no tráfego pago acaba sendo bem útil também. O que eu recomendo inicialmente, leia Spin Selling, é um livro de vendas, um dos mais famosos aí do mundo, eu acho que é um dos mais vendidos em vendas do mundo também. É um livro que me abriu a mente referente a como negociar, ele te ensina como criar perguntas específicas para você conseguir negociar melhor dentro de uma negociação de venda. Então, por exemplo, ele te ensina a fazer perguntas que fazem com que a pessoa exponha o problema dela para você e você venha com a solução. Então não foi você que perguntou o problema, foi ela que expôs para você. Então normalmente isso na neurociência acaba ajudando você a vender mais, a fazer melhores negociações. Então se você quer prestar serviço, quer fechar o primeiro cliente, aprenda isso que vai te ajudar muito. E a nossa quinta etapa para fechar são as etapas de onboarding, ou seja, tenha processos bem estruturados para você trabalhar de uma forma mais fluida. Imagina você fechar um primeiro cliente, você não tem processos nenhum e você acabar demorando para iniciar o serviço porque o seu processo é quebrado. Normalmente isso acarreta em demissões, né? No caso, cessamento de contrato. Aconteceu uma vez, por exemplo, de um cliente vir até mim falar que fechou tráfego pago com uma agência e em uma semana, 2 semanas, eles não conseguiram nem subir uma campanha para ele. Porque o processo de onboarding deles era quebrado e eles demoravam muito para fazer o onboarding. Então eles demoravam muito para subir uma campanha. E aí o cliente que estava com pressa de começar a anunciar, porque ele queria clientes ali no WhatsApp dele para vender os imóveis dele, acabou fechando o contrato com eles e iniciando comigo. E adivinha, em 2 dias eu consegui levantar a campanha dele, né? Levantar, no caso, subir a campanha dele. Então, um processo de onboarding bem estruturado faz com que você faça um trabalho mais rápido, inicie um trabalho mais rápido e mostre profissionalismo. E profissionalismo faz com que você mantenha esse cliente por muito mais tempo. E sem falar no caso dos resultados. Se você tem um processo bem estruturado, normalmente você tem um resultado melhor, porque você faz as coisas com mais calma, porque você sabe cada processo que tem que ser feito. E aí, normalmente os resultados saem melhor, tanto na criação de campanha, criativos, copies, etc., quanto o resultado final mesmo, do que a tua campanha vai te entregar. E lembrando que eu já falei sobre onboarding aqui no canal, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, que eu mostro todo o meu processo de onboarding, como que eu faço ele, como você pode fazer ele também, utilizando ferramentas como Notion para te ajudar nessa jornada inicial, que logicamente vai te acompanhar durante sua jornada inteira como gestor de tráfego, porque o onboarding e processos sempre vão estar ligados com o tráfego pago. E bem, para resumir, você para entrar no mercado de trabalho, você só precisa saber negociar, você precisa arrumar a tua casa, ter um perfil bem profissional, saber tráfego pago e também ter força de vontade para ir atrás dos seus clientes, né? Saber prospectar por longo tempo, mesmo não dando resultado, depois de um monte de não, alguma hora vai aparecer o primeiro sim, e isso vai gerar um resultado para você, né? Ter essa perseverança. Então são coisas bem básicas que a maioria das pessoas não faz, a maioria das pessoas não sabem que tem que fazer, porque ninguém falou para elas. Então, esse vídeo é exatamente para isso, para você que está iniciando ter esse norte mais interessante. De qualquer forma, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já pedi no começo do vídeo, mas vou pedir novamente, considere se inscrever aqui embaixo. Eu posto vídeos todas as semanas, pelo menos de 2 a 3 vídeos semanais de tráfego pago. Então, acredito que isso possa te ajudar bastante na tua jornada. Deixa o like, comenta, compartilha para aquele amigo que pode utilizar esse vídeo de uma forma útil para a vida dele. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou!